Shalom, queridos, boa noite. Esta manhã foi muito gostoso quando acordamos pela manhã com aquela chuvinha gostosa. Algumas pessoas até falam, mas foi muito pouco. Meu irmão, aquilo é só um sinal profético de algo que a igreja começou a orar e algo que Deus vai fazer. Amém? Tivemos um culto muito gostoso hoje pela manhã, bastante gente. E eu sei que a noite não vai ser diferente. Amém? Eu quero falar nesta noite sobre o tema fortalecidos na força do seu poder. Diga, fortalecidos. Diga mais forte, fortalecidos na força do seu poder. Efésios capítulo 6, nós vamos ler do verso 10 ao 13. Finalmente, fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Amém? Primeiro, o verso 10 diz assim: finalmente fortaleçam ou sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Hoje eu quero ministrar sobre 4 palavras desse texto, desse versículo 10, por isso eu quero que você esteja muito atento, preste bastante atenção nesse texto. Primeira palavra é a palavra finalmente. Diga finalmente. Diga mais forte, finalmente. Segunda palavra, fortes. Terceira palavra, força. E quarta palavra, poder. Então hoje eu vou ministrar sobre finalmente, fortes, força e poder. Apóstolo Paulo, ele escreve à igreja em Éfeso. E aqui então ele escreve 6 cartas. E quando ele está aqui no capítulo 6, quando ele está aqui no finalzinho, o apóstolo Paulo então, ele usa o termo aqui a partir do verso 10, finalmente. O que esta palavra finalmente quer dizer? Talvez você olhe, apóstolo, finalmente é finalmente. Não, queridos, finalmente aqui é muito importante. Porque o apóstolo Paulo, ele estava ensinando a igreja em Éfeso, que era a maior igreja, uma igreja muito forte, uma igreja pastoreada por Timóteo. E dentro da igreja tinha ali Maria, mãe de Jesus, como também João. João, aquele que escreveu 1ª, 2ª, 3ª João. João, aquele que escreveu Apocalipse, também fazia parte da igreja em Éfeso. E ele escreve então essas cartas, e quando chega aqui no capítulo 6, depois de ter escrito tudo, ele fala finalmente. Essa palavra finalmente quer dizer: olha, eu escrevi muitas coisas para vocês, porém agora vem o mais importante. Se tudo aquilo que eu escrevi, se vocês não guardarem, se vocês escreverem, vocês precisam se atentar agora para aquilo que eu vou falar a partir de agora. Aquilo que eu vou falar agora tem uma importância muito grande, que eu preciso que vocês estejam atentos. Eu preciso que vocês abram a mente de vocês para entender o que eu vou falar agora. Finalmente quer dizer, falei bastante coisas, mas agora esteja atento ao meu ensino, aquilo que irei falar a partir de agora. O livro de Efésios, queridos, ele tem aqui alguns preciosos conceitos teológicos. Quando você quer conhecer um pouco dos conceitos teológicos dentro do Novo Testamento, você vai para o livro de Efésios. Quando você olha ali, Paulo escreve no capítulo 1, ele fala sobre eleição, ele fala sobre predestinação e ele fala sobre adoção. Algumas pessoas, alguns pastores, seminaristas, eles vão para um seminário, eles ficam ali 5 anos, tentando entender um pouco sobre eleição, que nós somos eleitos, tentando entender sobre predestinação, o que é essa palavra predestinação, tentando entender sobre adoção, que nós somos adotados, filhos adotivos, adotados pelo Senhor. E muitas vezes pessoas não conseguem entender.
Mas quando você olha aqui para a igreja em Éfeso, eles conheciam muito bem. Tanto é que Paulo, ele menciona sobre eleição, ele menciona sobre predestinação, sobre adoção, mas ele não aprofunda, porque era uma igreja com uma bagagem teológica muito forte. Então ele não gastou muito tempo aqui. Pensa, queridos, a igreja de Éfeso tinha como professor da escola bíblica dominical João. Aquele que escreveu o livro de Apocalipse, após estar toda quarta-feira ministrando aí sobre a volta de Jesus, sobre os finais dos tempos. E aquele que teve a revelação e que escreveu o livro de Apocalipse, era professor da escola bíblica dominical. Era aquele que caminhava na igreja de Éfeso. Se a igreja tivesse alguma dificuldade de entender sobre Jesus, era só ir no primeiro banco da igreja, cutucar Maria e perguntar direto para a mãe de Jesus sobre Jesus. Então você vê que era uma igreja forte. Jesus, quando ele foi crucificado, estava sendo crucificado, só para você ver o nível de relacionamento, Jesus chama João e fala assim: João, eis aqui a tua mãe, esta mulher agora é a tua mãe, Maria. Jesus estava sendo crucificado e estava preocupado com a sua mãe. E dizendo para João: João, a partir de hoje você vai cuidar da minha mãe. A partir de hoje ela é tua mãe. Porque eles pertenciam à mesma igreja. Então no capítulo 1, o apóstolo Paulo fala sobre eleição, sobre predestinação e sobre adoção. Quando você vai para o capítulo 2, o apóstolo Paulo fala sobre graça de Deus, sobre a graça de Deus. Quando você vai para o capítulo 3, ele fala sobre o propósito de Deus, propósito eterno de Deus, sendo revelada à igreja. Quando você vai para o capítulo 4, ele fala aqui sobre os 5 dons ministeriais e a plenitude de Cristo dentro da igreja. Quando você vai para o capítulo 5, ele fala sobre o relacionamento do homem com a mulher, com a esposa. E quando ele chega no capítulo 6, logo no verso 10, ele fala: depois de eu ter ensinado tudo isso, ensinado sobre a graça, sobre a adoção, sobre predestinação, sobre o propósito, sobre os ministérios, sobre o relacionamento do homem com a esposa, se vocês não lembrarem disso, pelo menos do que eu vou falar agora, vocês têm que lembrar. Porque o que eu vou falar agora é a parte mais importante. E aqui ele usa o termo finalmente. Diga finalmente. E é interessante que aqui ele entra sobre batalha espiritual. Ele começa a ensinar a igreja sobre batalha espiritual. Uma igreja com tanto conhecimento teológico, uma igreja tão grande, com uma bagagem tão grande, era uma igreja que precisava ser ensinada sobre batalha espiritual, porque no conceito teológico era uma igreja forte, mas na prática era uma igreja derrotada. Derrotada em que sentido? Era uma igreja, um povo cheio de amargura, um povo cheio de ira, um falava mal do outro. Era um povo, queridos, que tinha lá grandes ensinadores, pessoas que os doutrinavam. Porém, era uma igreja que precisava aprender um pouco mais sobre batalha espiritual. Porque muitas vezes o diabo estava agindo de uma forma tão sutil no meio da igreja, e a igreja não percebia. Era uma igreja cheia de maledicência. Tanto é que quando você olha o capítulo 4, verso 30... aqui ele diz: não entristeça o Espírito Santo de Deus, com a qual foram selados para o dia da redenção. Então Paulo aqui, ele começa ensinando a igreja, e a primeira palavra que ele usa aqui é a palavra finalmente. Agora começa o momento mais importante. O que eu vou ensinar agora tem uma preciosidade muito grande. E essa palavra finalmente, queridos, é uma palavra que nós também precisamos tomar como modelo. Porque o que eu vou trazer de ensinamento hoje é uma chave para mudar a tua história a partir de hoje. Não é a partir de amanhã, é a partir de agora. Finalmente, vocês agora precisam estar atentos para ouvir o que o Senhor quer falar. A segunda palavra que Paulo usa é a palavra sede forte. Diga, sede forte. Olha para o teu irmão e fala: meu irmão, sede forte. Ou fortaleça. Então Paulo agora começa a tratar sobre batalha espiritual.
E uma das coisas que ele fala antes de entrar nesse assunto, ele começa a mostrar que para entrar na batalha espiritual, você precisa ter força espiritual. Não é qualquer pessoa que pode entrar numa batalha espiritual, precisa ter força. E o que é força que Paulo está dizendo? Eu vou usar aqui os termos originais, eu vou usar os termos no grego. Essa força que Paulo está dizendo, olha, sede forte ou fortaleça, nesse texto significa a palavra enduo. Enduo significa, quando você separa esta palavra, quer dizer dentro, quer dizer colocar algo dentro de um vaso, dentro de um recipiente. Então Paulo, quando ele fala finalmente, sede fortalecido ou sede forte, Paulo está falando sobre enduo. Ele está falando, primeiro, dentro, colocar algo dentro de um vaso ou dentro de um recipiente. E segunda palavra é duo. Duo aqui vem da palavra dunamis, que significa poder dinâmico, poder explosivo. Colocar, quando você junta essas duas palavras, em e duo, aqui se torna a palavra enduo. E enduo aqui significa pegar um poder dinâmico, sobrenatural, um poder explosivo e colocar dentro de um recipiente. Primeiro ensinamento que Paulo está trazendo: sede enduo, sede forte. Que este poder explosivo, que este poder sobrenatural, que este poder dinâmico seja colocado dentro de um recipiente. E a pergunta agora é: que recipiente é esse? Porque o poder, a força que Paulo está falando aqui, é muito mais do que um poder. Não é um poder natural, não, é um poder especial. É um poder que é projetado para ser posto dentro de alguma coisa, dentro de algum recipiente. Pense, o poder sobrenatural, o poder explosivo que é projetado dentro de alguma coisa. E que recipiente é esse? Diga, eu. Diga mais forte, eu. Então quando você olha agora 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, Paulo aqui traz a revelação que recipiente é esse. Paulo fala, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Então pense, analise comigo esse termo. Se forte que Paulo está dizendo, finalmente sede forte. Pega o poder dinâmico, o poder sobrenatural, o poder explosivo, e que este poder seja colocado dentro de você, que é um vaso de barro. E é interessante, queridos, que Paulo aqui, quando ele fala do Espírito Santo, deste poder, Paulo aqui, ele está falando sobre o maior tesouro de Deus. O maior tesouro de Deus que é colocado dentro de um vaso de barro. Meu irmão, entenda uma coisa, o maior poder de Deus, o maior tesouro de Deus, foi colocado dentro de mim e dentro de você. Olha para o teu irmão e fala, você está entendendo isso, meu irmão? O maior tesouro de Deus foi colocado dentro de mim e dentro de você. Vaso de barro. Vaso de barro, meu irmão, você pode usar as roupas da Dudalina. Você pode usar as roupas mais caras do mercado. Você pode passar 1 quilo de maquiagem na cara. Você pode, meu irmão, usar as bolsas mais caras que existem. Você não passa de um vaso de barro. Mas a Bíblia diz que esse vaso de barro, Deus escolheu esse vaso de barro para colocar o poder dele, para colocar o Espírito Santo, o seu maior tesouro. Sabe dentro de quem? Dentro de você, dentro de mim, dentro de você. É isso que Paulo está dizendo. Quando você olha para os grandes faraós, queridos, do passado, todos os seus tesouros eram colocados dentro de salas com paredes revestidas de ouro. Não era só o tesouro que tinha validade, não. As paredes,
O lugar que eles colocavam tesouro era algo muito valioso, muito precioso, mas Deus não. Deus pega o seu poder, o Espírito Santo, e Ele coloca dentro de pessoas simples, dentro de vasos de barro, para mostrar o poder e o amor dEle. Meu irmão, a primeira coisa que nós precisamos entender, quando Paulo fala sede forte, Paulo está dizendo seja endu, que este poder explosivo, que este poder dinâmico, que este poder sobrenatural seja colocado dentro de você. Você, meu irmão, que recebeu o Espírito Santo, você tem poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus. Você tem esse poder. Endu, é isso que Paulo está dizendo aqui. É isso que Paulo está tentando trazer. Finalmente, vocês podem esquecer tudo aquilo que eu falei, mas você não pode esquecer que há poder de Deus que foi projetado dentro de você. Você não pode esquecer que há poder de Deus que veio através do Espírito Santo dentro de mim, dentro de você. Você pode esquecer de toda a doutrina, de toda a teologia. O que você não pode esquecer, que o poder de Deus, o maior tesouro de Deus, está dentro de nós, está dentro de mim e dentro de você. Esse é o primeiro ensinamento que nós precisamos entender. Essa mesma palavra endu é visto aqui em Lucas 24, 49. Eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Que poder é esse? Endu. O poder que foi projetado dentro de nós. O poder que foi colocado dentro de mim e dentro de você. Interessante, queridos, quando você começa a estudar o livro de Atos, até um pouquinho antes do capítulo 2, todos os discípulos, todo o povo de Deus estava dentro de uma sala, dentro de um quarto, dentro de um local. Estavam reunidos, orando, mas eles tinham cheios de medo, cheios de dúvida. Eram homens que não queriam sair daqueles lugares, porque eles estavam amedrontados. Mas quando você olha para o capítulo 2, verso 1, olha o que diz: estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu como o som, como de um grande vento, um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que pareciam línguas de fogo, que separaram e pousaram sobre cada um deles. Até o momento atrás, todos estavam reunidos, amedrontados, talvez, queridos, com os seus medos, com as suas inseguranças, com as suas mazelas, com as suas preocupações. Mas de repente a Bíblia diz que vem o Espírito Santo, o poder de Deus, o endu de Deus vem. E quando vem agora, eles são tomados por este poder. O poder de Deus é projetado dentro deles. E quando esse poder foi projetado dentro deles, queridos, lá fora nada mudou, as oposições não mudaram, situações não mudaram, mas algo mudou, e o que mudou foi cada um deles se tornaram homens diferentes. Eles começaram a olhar para a vida de uma forma diferente, eles começaram a olhar para a situação de uma forma diferente. E a Bíblia diz que esses mesmos homens que estavam ali cheios de medo, aqueles homens que estavam dentro de uma sala, agora eles saem. E agora sinais, prodígios e maravilhas começam a acontecer, porque algo mudou dentro deles. Ah, meu irmão, você precisa entender isso. Finalmente é isso que você precisa entender quando você recebeu o batismo com o Espírito Santo. Um poder do céu, o endu foi projetado dentro de você. O poder dinâmico, explosivo, sobrenatural entrou dentro de você para mudar a sua vida, para que você se tornasse um homem, uma mulher totalmente diferente, para que você tomasse ações diferentes, para que a sua vida mudasse, o seu casamento mudasse, as suas finanças mudassem, para que algo mudasse na sua vida. Foi por esse motivo que Paulo fala: primeiro, sede fortes, endu, receba o poder, receba o sobrenatural de Deus, receba. Nós precisamos acreditar nessa verdade. Enquanto nós ficarmos achando que nós não temos poder algum, enquanto nós acharmos que Deus não olha para nós, enquanto nós ficarmos olhando para nós como ó céus, ó vida, meu irmão, nada acontece.
Mas quando eu olho para mim e começo a ver o poder de Deus que foi projetado dentro de mim, eu começo a andar de uma forma diferente, eu começo a ver de uma forma diferente, eu começo a sentir de uma forma diferente. Por mais que lá fora parece que nada mudou, mas se eu mudei, as coisas lá fora também vão mudar. É isso que vai acontecer. Quando você olha para Romanos capítulo 4, verso 20, o Endu também é encontrado aqui na fé de Abraão. A Bíblia diz aqui, o texto de Romanos descreve que a fé de Abraão, a fé que foi fortalecida. Olha o que diz: mesmo assim não duvidou, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Foi fortalecido. O Endu é aquilo que nos fortalece todos os dias. O diabo tenta nos desanimar. Pandemia, notícias sobre a economia. Olha, Barretos está aumentando muitos casos. Não, meu irmão, quando eu recebo o Endu de Deus, por mais que eu tenha notícias desfavoráveis, eu continuo fortalecido em Deus, sabendo quem é o meu Deus. Eu continuo caminhando nessa promessa. Eu continuo vivendo o sobrenatural, porque o sobrenatural de Deus está dentro de mim. Eu tenho este poder para mudar circunstâncias, para mudar situações. Meu irmão, entenda uma coisa: a ciência provou que ela falhou no quesito de pandemia. A ciência provou que ela se tornou incompetente. Tentaram nos trancar dentro de casa, depois nos tiraram de casa, agora tentam nos trancar de novo, nos coloca máscara, álcool gel, tantas coisas. A ciência mostrou que foi incompetente. Mas sabe por quê? Porque quem vai mudar essa situação não é a ciência é incompetente para algumas áreas. Quem tem o poder para mudar a situação que estamos vivendo hoje é a igreja. Uma igreja que ora, uma igreja que clama, uma igreja que exerce a autoridade, uma igreja que exerce o Endu de Deus. É a igreja, meu irmão. Você precisa começar a orar pelos seus amigos, pelos seus parentes, na sua casa. Pessoas apavoradas: apóstolo, eu estou com medo de pegar Covid. Meu irmão, se levanta com autoridade, repreenda essa pandemia. Apóstolo, se pegar do mesmo jeito que pega, sai. O que é importante, queridos, que há poder de Deus na sua vida. Há poder de Deus na sua vida. Tem pessoas, eu percebi que tem vergonha. Agora como que eu vou falar para os outros que eu estou com Covid? Meu irmão, se pegou, manda esse Covid embora. Ele não tem poder sobre a tua vida. Ele não tem poder sobre a tua casa. Endu o poder de Deus na tua vida. Há poder de Deus na tua vida. Exerça essa autoridade, seja um verdadeiro guerreiro. Quem vai mudar essa situação, igreja? Há uma semana atrás, queridos, nós começamos a orar pela chuva, e a chuva hoje sinalizou que ela virá. Apóstolo, mas foi só uma chuvinha, meu irmão, foi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas se prepare. Algumas pessoas disseram: apóstolo, eu preciso arrumar um telhado de casa. Meu irmão, eu estou como aqui o profeta, então arruma logo. Se prepare, porque está vindo um grande temporal, está vindo uma grande chuva. Essa chuva vai te pegar no meio do caminho, meu irmão. Nós precisamos entender o que é o Endu, o que é este poder que foi projetado dentro de nós. Diga poder projetado dentro de mim. Sede forte, Endu, poder sobrenatural, explosivo que foi colocado dentro de você. Finalmente, você pode esquecer tudo que eu ensinei, mas você não pode esquecer deste poder. Sede forte, ainda o poder de Deus. Queridos, entenda, quando nós recebemos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Mas quando fomos batizados com o Espírito Santo, algo novo começou a acontecer. Porém, você não pode parar aqui, você precisa buscar a ser cheio do Espírito Santo todos os dias. Quando você olha o capítulo 2 de Atos, você vê que Pedro e João, eles foram cheios do Espírito Santo.
Mas quando você anda 2 capítulos depois, capítulo 4, a Bíblia fala aqui que eles foram novamente cheios, eles foram enchidos, cheios com o poder do Espírito Santo. Algo que nós precisamos é estar buscando, estar cheio. Esse cântico que nós acabamos de adorar o Senhor, enche-me. Meu irmão, você quer ser cheio para quê? Precisa ser cheio para transbordar. É o poder que entra em você e o poder que sai através de você. É o poder que quando ele entra em você e agora você começa a ministrar a outros e algo começa a acontecer. Diga, poder de Deus. A Bíblia diz, finalmente sejam fortes no Senhor. A força está no Senhor. Esse enduo, esse poder que nós estamos buscando é o poder do Senhor. Somente esse poder, queridos, reside no Senhor. Quando você olha Efésios capítulo 1, você vai ver só no capítulo 1, Paulo falando 7 vezes que nós estamos em Cristo. E sabe que Paulo está dizendo aqui? Que nós estamos nele, se estamos nele, o poder dele está em nós. O poder dele caminha conosco, por onde nós andamos. De vez em quando eu encontro irmãozinhos que falam, não, eu preciso tirar aí 7 dias de jejum para que o poder de Deus se manifeste. Não, o poder de Deus já está em você. Por onde você anda, o poder de Deus está em você. Por onde você caminha, o poder de Deus está em você. O poder de Deus, ele opera em você. Quando você foi batizado com o Espírito Santo, esse poder foi projetado dentro de você. O que você precisa agora é entender que o poder está em você, que você anda neste poder, que esse poder reside em você. E o que você precisa fazer é ser cheio constantemente para operar através desse poder. Ah, queridos, estamos neste poder o tempo todo. Você acorda, o poder está aí. Você dorme, o poder está aí. Você anda pelas ruas, o poder está aí. Você está almoçando, o poder está aí. Então se alguém chegar e falar assim, eu preciso que você ore por mim, meu irmão, pode colocar as mãos, porque o poder de Deus está sobre você. Este poder já foi projetado dentro de você. Finalmente, sede fortes no Senhor. Terceira palavra, força. Diga força. Diga força. Primeira palavra é finalmente. Segunda palavra é forte, enduo. Terceira palavra, força, kratos. O que significa kratos no Novo Testamento? Poder demonstrado, poder exibido, poder visível. Então a primeira coisa que eu preciso entender é que em Duo existe um poder de Deus que foi projetado dentro de mim. Mesmo sendo vaso de barro, o maior tesouro de Deus está dentro de mim. O Espírito Santo, que é o poder de Deus, o tesouro de Deus, está dentro de mim. Agora ele fala, sede fortes no Senhor e na força. Agora ele está falando de kratos. Ele está dizendo que este poder que está dentro de você, esse poder que foi projetado dentro de você, agora ele está falando sobre a força, ele está falando sobre kratos. Ele está falando que este poder agora é um poder demonstrado, é um poder visível, é um poder exibido. Não é um poder teórico, não é um poder que você sabe que tem, mas ninguém vê. Olha o que diz aqui, Efésios capítulo 1, verso 20. Efésios aqui está falando sobre kratos. Quando ele fala assim, esse poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. O que foi que ressuscitou Jesus entre os mortos? Kratos. É o poder revelado, o poder exibido, o poder demonstrado. Este poder, esta força foi que tirou Jesus do meio dos mortos. E ele ressuscitou Jesus. É o poder que todo mundo viu, queridos. Isso não é história de quadrinho, isso é realidade. Então Paulo está dizendo, entenda, você precisa ter um poder projetado, mas esse poder projetado agora é kratos, é um poder que precisa ser demonstrado. É um poder que precisa ser exibido, é um poder que as pessoas têm que ver.
Sabe o que Paulo está dizendo? A partir do momento que você é batizado com o Espírito Santo, você recebe o endu, você recebe o poder. E agora que esse poder está dentro de você, lembra do cântico, enche-me. Não é só para você ficar cheio não, meu irmão. É para que agora, através de você, esse poder possa transbordar. Para que você opere no poder que o Senhor está trazendo aqui, Kratos. Para que paralíticos andem, para que cegos enxerguem, cancerosos sejam curados. A primeira coisa, nós precisamos começar a entender: o poder está dentro de nós. E se esse poder está dentro de nós, existe uma finalidade. E a finalidade é começar a orar pelo sobrenatural, é começar a impor as mãos sobre pessoas. Essa pandemia, queridos, está sendo a maior oportunidade de Deus para nós começarmos a orar por pessoas, para nós começarmos a determinar, liberar palavras proféticas, para nós operarmos no sobrenatural. A igreja está muito no natural, ela tem que sair do natural e ela tem que entrar no sobrenatural, mas eu preciso acreditar que o endu de Deus está em mim, o poder foi projetado em mim, e agora, se foi projetado em mim, este poder eu posso exibir, eu posso orar, porque as coisas vão começar a acontecer. Começa dentro da tua casa, meu irmão. Após eu ter um filho rebelde, meu irmão, use o endu. E que Kratos agora começa a ver o teu filho sendo transformado. Apóstolo, eu estou vivendo uma crise muito grande em alguma área da minha vida. Começa a usar o endu, para que o Kratos agora comece a ser manifestado, comece a ser revelado. Meu irmão, há poder dentro de você. Você precisa exercer este poder. Você precisa exibir esse poder, não para que todo mundo, nossa, você é tremendo. Não, é o poder de Deus que está em nós, é o poder dele que age na minha vida. E se o poder dele está em mim, eu preciso agora exercer, orar pelas pessoas para que algo aconteça. Eu me lembro, queridos, um tempo que essa igreja viveu, e algumas infantilidades que teve, e quando a gente não entende, queridos, algumas coisas nós precisamos abrir a nossa visão. Eu não era pastor ainda, mas houve um momento aqui que essa igreja começou a entender o batismo com o Espírito Santo, e ela começou a agir no sobrenatural. Muita batalha espiritual. Eu me lembro um rapaz que chegou da igreja, para o pastor da igreja, e falou: pastor, eu trouxe um demônio amarrado na traseira da minha moto. É o demônio elefante. Eu falei: nunca ouvi falar desse capeta. Eu amarrei ele lá na traseira da minha moto, eu trouxe, está lá. Pastor, vai lá repreender. O pastor foi. Eu não sei quem era mais doido, se era o pastor, se era aquele rapaz, mas o grande segredo, talvez ele não sabia como operar, mas ele sabia que existia poder dentro dele, e ele queria operar no poder que estava dentro dele. O problema de hoje, queridos, é que a igreja perdeu essa visão. A igreja acha que não tem mais endu, não tem mais Kratos. Então agora eu não oro mais pelos milagres, eu não oro mais pelo sobrenatural, eu não oro mais por nada, e nada acontece. Apóstolo, por que os sinais, prodígios e maravilhas cessaram no meio da igreja? Não, sinais e maravilhas nunca cessaram no meio da igreja, porque o poder de Deus continua no meio da igreja. O poder de Deus está em você. O que cessou, meu irmão, são pessoas que operam neste poder. São os Josués que oram para que o sol pare, a lua se detenha. Para mim a ciência diz que quem gira é o mundo, é a terra, não é a lua e nem é o sol. Mas a Bíblia diz que ele orou, o sol e a lua parou. Meu irmão, será que a Bíblia errou? Não, meu irmão. Deus, ele faz umas coisas malucas quando ele encontra homens ousados, mulheres ousados. Um dia um profeta ora para que não chovesse, muitos anos não choveu. Depois ele orou para que chovesse e choveu. Kratos precisa levantar esses homens e mulheres hoje para operar nesse mesmo poder, nessa mesma força. Homens e mulheres que vão operar nesse sobrenatural. E hoje Deus está nos preparando e nos convocando para sermos aqueles que vamos iniciar. Queridos, eu creio num grande avivamento.
Eu creio em algo sobrenatural que está vindo sobre a igreja, e eu creio que isso já chegou. Eu creio que agora é o momento da igreja abrir a sua boca, começar a orar, começar a profetizar, começar a falar, e coisas vão começar a acontecer. Eu creio nos sinais e maravilhas. Poder seja forte no Senhor e na força do seu poder. Kratos, poder exibido. Eu creio, queridos, que está no momento que nós vamos começar a orar pelos paralíticos e eles vão andar. Vou falar de novo porque você perdeu a chance. Nós vamos começar a orar pelos paralíticos e eles vão andar. Nós vamos começar a orar pelos cegos e eles vão enxergar. Milagres vão voltar a acontecer, porque o poder de Deus está em nós. O poder de Deus precisa sair através de nós. O poder de Deus precisa ser exibido. Seja forte no Senhor e na força do seu poder. Quarta palavra, poder. Diga poder. Que poder é esse? Escuos. Escuos nada mais é do que um homem poderoso, uma pessoa com poder, ou poderoso, ou poderosa, uma pessoa com músculos. Olha para a academia, você vai na academia, você vê aqueles caras bombadão, aqueles caras com braço fortão. Quando a Bíblia fala assim, quando Paulo está dizendo, sede forte no Senhor e na força do seu poder, esse poder, ele está falando sobre escuos. Ele está falando sobre o braço musculoso. E sabe que braço é esse? É o braço de Deus. O braço musculoso de Deus. Meu irmão, Deus é tão poderoso que Ele abriu o mar vermelho com o seu próprio braço. É aquele, meu irmão, que arrancou Jesus lá da sepultura, lá do inferno. Quando Jesus morre e vai até a sepultura, vai até o inferno, a Bíblia diz que Deus com o seu braço forte o arranca de lá, e Deus coloca ele acima de principados e potestades. Quando você olha Efésios capítulo 1, verso 20 ao 22, fala sobre esse braço forte. O braço forte de Deus. Queridos, entenda, nós vamos operar milagres, nós vamos operar o sobrenatural. Kratos não, no nosso poder não, mas é no poder de Deus, é no braço forte de Deus. Quem muda a história da tua família, queridos, é o braço forte de Deus. Quem vai mudar essa pandemia é o braço forte de Deus. Nós somos apegados ao braço forte de Deus. O braço forte de Deus é poderoso para mudar todas as circunstâncias, situações de nossas vidas. Então, queridos, finalmente, Endu, o poder projetado. Kratos, um poder demonstrado, um poder revelado. Escuo, um poder de Deus, o braço musculoso de Deus, que é capaz de mudar toda a história da nossa vida. Talvez você está passando, queridos, alguns momentos difíceis na sua vida. Talvez você está passando alguns perrengues. Talvez você esteja passando enfermidade. Entenda, é no braço forte de Deus que nós vamos vencer, porque Ele é poderoso, Ele é musculoso, Ele é forte. Ah, meu irmão, o braço forte de Deus. O diabo reuniu todos os seus poderes e todas as suas forças e não conseguiu ir contra o braço forte de Deus, porque este braço é poderoso. É este o poder que nos fortalece a cada dia. E quando você vai para o verso 11, ele fala: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aqui ainda é Endu, um poder projetado, e agora ele fala da armadura. A armadura que é revestida, que é vestida em nós. Uma armadura que é projetada em nós. Quando o poder de Deus vem, queridos, quando o poder de Deus vem sobre nós, nós somos vestidos, nós somos revestidos de toda a armadura. E quando fala da armadura, ele está falando aqui de 7 peças: cinturão, couraça, calçado da paz, capacete, escudo, espada, lança. Tudo isso pesava 55 quilos. Então a Bíblia diz agora que quando eu me revisto, quando eu recebo o Endu, eu recebo a armadura de Deus, eu me visto com essa armadura de Deus.
E a Bíblia diz que essa armadura é a armadura de Deus. Queridos, o grande segredo de uma pessoa com armadura, quando ela veste todas as peças, ninguém sabe quem ela é. E a Bíblia diz que essa armadura é a armadura de Deus. Quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, somos cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que agora vem o endu de Deus, é projetado o poder de Deus dentro de mim. E agora eu me torno parecido com Deus, porque a armadura é a armadura de Deus. Então, quando eu sou revestido com a armadura de Deus, eu me torno parecido com Deus. Interessante, queridos, quando nós olhamos para a vida de Jesus. Jesus, durante 30 anos, caminhou sobre a terra. Durante 30 anos, Jesus passou pelas ruas. E você não encontra na Bíblia nenhum relato de alguém, nem um demônio reconhecendo quem era Jesus. Você não encontra relatos de ninguém. Até aquele momento Jesus estava no anonimato, era Deus, mas ele estava no anonimato. Mas a Bíblia diz agora que ele vai para o Rio Jordão, e lá ele é batizado por João. E ele recebe o endu, ele recebe o poder, ele recebe o Espírito Santo. E agora, quando ele recebe o Espírito Santo, ele é vestido com toda a armadura de Deus. E quando ele sai do Rio Jordão, Jesus agora passa pelas mesmas ruas que ele passava antes, que não incomodava ninguém. Mas agora Jesus passa pelas mesmas ruas, e os demônios começavam a gritar: ei, eu sei quem tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Interessante, até aquele momento, até os seus 30 anos, você não encontra relatos de demônios gritando. Ele passava pelas mesmas ruas, e os demônios não faziam nada. Mas agora, quando ele recebe o endu, quando ele é vestido com a armadura de Deus, quando ele se torna parecido com Deus, quando ele se torna semelhante a Deus, os demônios o reconhecem. O mundo espiritual o reconhece, por isso eles gritam: ei, eu sei quem você é. Talvez, meu irmão, você caminhou muito tempo na terra no anonimato. Mas quando nós somos vestidos com a armadura de Deus, nos tornamos parecidos com Deus, somos cheios do Espírito Santo, nós nos tornamos conhecidos no mundo espiritual. Os demônios, o inferno nos conhece, e eles sabem quem somos, porque operamos no poder de Deus. Endu, Kratos, Escus, nós operamos no poder dele, na força dele, no braço forte dele. E os demônios sabem que quando nós falamos sai, eles têm que sair. Quando nós falamos seja curado, a doença tem que sair. Quando nós falamos seja restaurado, a restauração vem. Quando nós abrimos a nossa boca, algo acontece. Quando nós pronunciamos uma palavra do reino do Espírito, os céus respondem. Eles sabem que quando aqueles que estão vestidos com a armadura de Deus começam a falar, o inferno estremece. Ah, meu irmão, você não sabe o que Deus vai fazer na sua vida a partir de hoje. Essa ceia, queridos, é só um marco de Deus para um tempo novo que Ele vai começar na vida dessa igreja. É um marco de Deus que Ele vai começar, algo novo que Ele vai começar na minha vida, na tua vida. Ah, meu irmão, eu vejo paralíticos andando neste lugar, eu vejo cegos enxergando, eu vejo milhares e milhares e milhares de pessoas vindo para este lugar, porque eles precisam do endu de Deus, eles querem ver o Kratos de Deus, eles querem ver os braços fortes de Deus se movendo, e tudo isso Ele fará através de uma igreja que sabe quem ela é em Cristo, uma igreja que reconhece quem ela é no Senhor, uma igreja que sabe o poder que ela tem, o poder que foi projetada dentro dela, e agora este poder que entrou, esse poder tem que sair para abençoar vidas. Este é o tempo, queridos, que nós vamos começar a orar pelos enfermos, e eles serão curados. Vamos começar a orar pelas famílias, e as famílias serão restauradas. Este é o tempo que o sobrenatural de Deus vai começar a vir. A única coisa que precisamos é nós entendermos o poder. Endu já está aqui.
Quantos aqui já foram batizados com o Espírito Santo? Quantos já foram batizados? Levanta a mão, não tenha vergonha não, meu irmão. Então tem poder de Deus aí. Tem poder de Deus aí. Tem poder de Deus. Você dorme, você levanta, você anda, você come, o poder de Deus está aí. Agora este poder vai começar a ser revelado. Este poder vai começar a ser exibido, demonstrado através de um povo que crê, exerce, ministra. Algo vai começar a acontecer. Fica de pé no teu lugar, meu irmão. Feche teus olhos. Essa noite é uma noite de revestimento. Eu não vou orar pelo batismo com o Espírito Santo, mas eu vou orar pelo enchimento do Espírito, para que o Espírito te encha. Porque a partir de hoje Deus está levantando um exército de homens e mulheres que creem, de homens e mulheres que sabem que o poder foi projetado dentro dela, homens e mulheres que querem operar no Kratos de Deus, homens e mulheres que querem caminhar no sobrenatural. Hoje é uma noite, queridos, que o braço forte de Deus vai se mover. Levante suas mãos e comece a adorar. Apenas isso, comece a adorar. Onde tem fome e sede da presença de Deus, Ele se manifesta. Fome e sede da presença de Deus, Ele se manifesta. É isso que falta. Nós cremos no poder, na força, no braço forte. É isso que precisamos começar a crer, queridos. Comece a orar, comece a clamar ao Senhor nessa noite. Espírito Santo, toca-nos, enche-nos, enche-nos. Espírito Santo, enche-nos. Queridos, aqueles que querem, aqueles que acreditam, aqueles que têm sede, que têm fome, vão experimentar o sobrenatural. Aqueles que têm fome e sede, aqueles que querem, aqueles que não estão satisfeitos, vão começar a experimentar o sobrenatural. Aqueles homens em Atos venceram o medo, venceram aquilo que os prendia. Algo mudou dentro deles. Aqueles que creem, algo vai mudar dentro de você. Você vai se tornar inconformado em algumas situações. Situações vão começar a queimar dentro de você, para que você ore, para que você ministre, para que você faça alguma coisa. Alguns querem continuar do jeito que estão, tranquilo, continue. Mas tem aqueles que querem operar no sobrenatural, aqueles que querem operar nesse Endu, nesse Kratos, nesse Skull. Esses que querem operar nessa dimensão espiritual, querem sair da dimensão natural e querem avançar para o sobrenatural. Esses vão experimentar, esses vão viver, esses vão caminhar nessa dimensão. Eu me lembro, queridos, há tantos anos atrás, 1995, quando o Senhor me trouxe a revelação do ministério Nova Dimensão. E quando Ele me deu esse nome, Ele disse: olha, eu quero levar esta igreja a caminhar numa nova dimensão, não na dimensão natural, mas é uma nova dimensão de fé, é uma nova dimensão de conquista, é uma nova dimensão. Chegou o tempo de Deus. Semana passada eu preguei sobre tempo. Chegou o tempo de Deus. Tempo que Deus vai começar a operar, tempo que Deus vai começar a usar pessoas deste lugar. Pessoas que creem, pessoas que querem, pessoas que vão operar no poder, não no poder visível, mas no poder invisível. Eu queria tanto te chamar para vir aqui à frente, mas eu não posso. Então mesmo do seu lugar, meu irmão, eu quero que você comece a clamar ao Senhor.